Valendo? Oi, pessoal que nos acompanha. Estamos de volta para mais um podcast Saiba Mais. Lembrar a vocês que a gente precisa muito que vocês nos assistam, que vocês curtam o nosso conteúdo, compartilhem com os amigos, com os familiares, mas principalmente que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações do sininho lá do YouTube, para que toda vez que a gente postar um conteúdo novo aqui, você ser comunicado, ser avisado e poder acompanhar com a gente, tá? Isso é importante, isso fortalece, a gente sabe da importância da imprensa alternativa, sabe a importância de ter imprensa independente, mas para isso a gente precisa que vocês nos acompanhem, valorizem o nosso trabalho também, tá bom? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que passou pela Câmara agora recente como vereador, é suplente, assumiu, ficou alguns meses lá, teve uma passagem marcante, é uma pessoa muito conhecida na cidade, mas se eu disser o nome assim, pouca gente vai saber quem que é. O nome da pessoa com quem nós vamos conversar hoje é Idelvamar Menezes. Aí você fala, poxa, quem que é essa pessoa? Isso muito pouca gente vai saber. Mas se a gente disser que a gente está aqui conversando hoje com o Nenzão, líder da região do Atlântico, da região do Sagrada Família, eu acho que aí todo mundo na cidade sabe quem que é, né, Nenzão? Bastante gente, mas o nome mesmo que minha mãezinha me deu, acho que pouca gente sabe. O nome eu praticamente quase não falo para as pessoas. E aí ficou o Nenzão, que é o apelido que também minha mãezinha, a quem eu mando um grande abraço, me deu, me colocou. Não tem problema nenhum, né? Não, de jeito nenhum. É mais fácil de identificar. Ela está perdoada e continua amando a minha mãe fervorosamente. Você nasceu aonde, Nenzão? Tá com quantos anos? Eu sou de Pedro Gomes, estou com 53 anos. Mato Grosso do Sul. Isso, vim para cá com 1 ano de idade, sou rondonopolitano de coração e também a Câmara me agraciou com o título de cidadão rondonopolitano. Então eu me considero rondonopolitano, bebi água do Rio Vermelho e não consigo sair daqui dessa cidade. Tá certo. Nenzão, você sempre foi muito envolvido com política, com as discussões da cidade. Lá da tua região do Sagrada Família, você foi um dos caras que encabeçou a luta pela infraestrutura, por estruturar aquele bairro. Eu vou te contar uma informação, não sei se você sabe. Quando foi criado o Sagrada Família, ele era o maior bairro do planeta. Do planeta. No Japão, na China, em lugar nenhum tinha bairro com 5.500 lotes como 5.632. Pois é. É muito grande. Então, assim, foi um lugar que para se adensar, para ele ser ocupado na maior parte dele, teve que criar uma outra cidade ali naquela região, né? E foi uma região que sofreu muito durante muitos anos porque não tinha infraestrutura, as pessoas não iam para lá porque não tinha infraestrutura, a infraestrutura não ia porque as pessoas não estavam lá. Foi uma luta complicada, né, Nenzão? Na verdade, eu sou oriundo do Jardim Atlântico. Eu aprendi muito no Jardim Atlântico, porque quando a gente vai para o Jardim Atlântico, a minha mãe ela é funcionária federal, ela assume um cargo. É um bairro bem politizado, né, Isso, cara? e eu vou para o Jardim Atlântico sem asfalto, sem água, tinha uma escola de tábua e um Tinha toleiro nas ruas ainda? Tinha um postinho muito acanhado. A gente chegou numa época que o presidente, o saudoso Birigui, dava a chave para as pessoas ir para o Jardim Atlântico e as pessoas não queriam, porque era distante da cidade. Sim. E ali eu começo a conviver com o professor Carlos Pereira Barbosa, começo a conviver com Dona Natalina, a primeira enfermeira do nosso bairro, e com outras lideranças, Seu Cota, Saulo Moraes, mas o grande timoneiro mesmo ali da região do Jardim Atlântico, Zé Birigui, e também o grande Carlos Pereira Barbosa, que é um professor que assume uma escola de tábua e começa uma luta para que a Escola Elizabeth fosse o que ela é hoje. Ali eu começo a entender um pouco do que é ser comunitário. Ali eu começo a participar e desde a construção do posto de saúde com Dona Natalina, que foi construído pela comunidade, aí vem o Clóvis, Saulo Moraes, Seu Cota, aí vem o saudoso Lacerda, que para mim foi um grande pai, um amigo, pai da Shirley, que trabalha hoje na gestão, uma pessoa que me ensinou muito, muito mesmo de ser comunitário. Aí a gente levanta o salão comunitário do bairro. E depois eu participo, até em protesto. Eu trabalhava na Sadia nessa época, Laboratório Químico da Sadia. A gente participa de um protesto que é a invasão do Jardim Atlântico de 381 casas, porque numa campanha política, uma determinada pessoa distribuiu as chaves para uma parcela de pessoas, 101 casas, que não ia ser feito sorteio pela extinta Coab.
E naquela data eu tinha amigos que tinham inscrição na habitação, na Coab, na extinta, e estava esperando ansioso o sorteio dessas casas. E aí eu vi aquilo acontecendo. No outro dia a gente começa a se movimentar. O presidente da Coab da época era Marílio Calhau, não lembro como hoje. E aí a gente acaba, umas 60 famílias, invadindo o setor lá embaixo, 381 famílias. E logo às 8 horas, 9 horas, a polícia, ou então o capitão Narciso, adentra o bairro e começa a tirar as pessoas. E ele dá justamente na casa que eu estou. Eu, com meus 19 anos, ele veio falar comigo que ia me levar preso e eu falo para ele, não, o senhor precisa tirar as 101 famílias lá de cima. Por que o senhor não foi lá tirar? Lá também é uma invasão. E dali para frente eu acabo me tornando a liderança do movimento. Na verdade, a gente reivindicava que fosse feito um sorteio, mas acabou que o movimento cresceu, as pessoas acabou me alçando como líder, e aí a gente organizou todo mundo. Eu chamei, um amigo me apresentou, o Dr. Carlos Iamber, e nós entramos em uma batalha jurídica para que as pessoas ficassem. Haja visto que a grande maioria da população que estava dentro das casas tinha inscrição na extinta Coab, que é coisa que as pessoas não sabem. Então, aquelas pessoas que estavam no Jardim Atlântico, ali nas 381 casas, são oriundas de inscrição da extinta Coab. E aí era a época que ia inaugurar o nosso parque de exposição. E nós fazemos o enfrentamento, trancamos a rua, a BR, levamos todo mundo, e o Bezerra não pôde fazer a inauguração, a não ser que ele fosse de avião. E aí eu recebi a visita de 2 técnicos da Coab, marcou uma reunião com o Marílio Calhau, o Dr. Carlos Iamber me orienta, pede para que a gente vá, e foi eu, o Hulk e mais um outro rapaz, eu não me lembro o nome dele aqui, e aí fomos para essa reunião com o Marílio Calhau. Cuiabá. Não, aqui em Rondonópolis. Sim. No prédio aqui, onde era a Coab. Próximo da antiga Câmara, da Praça Brasil. Isso, ali, né? logo ali em cima. Então, assim, eu vou para essa reunião, a gente grava toda a conversa, e nessa conversa ele me propõe para que eu retirasse todas as pessoas e que ele ia ver a melhor maneira de resolver a situação. E eu propus para ele o seguinte, a gente sai, mas a gente tem um pedido. Todo aquele que tiver inscrição na habitação, todo aquele que se encaixar dentro do perfil, que fique. E aí, nisso está rolando uma ação de despejo. E aí o Carlos Iamber entra na parada e consegue suspender o despejo. E aí começou aquela guerra, suspende, e vai, vira e mexe, até que o governo faz toda a triagem e acaba assentando as 381 famílias. Então ali eu começo a participar e depois eu entro em outro debate na região, que eu acho que você deve lembrar, com o grande vereador Valdir Clemente, que é a vinda da escola técnica para aquela região. Na verdade, ela não ia para ali. Ela ia para o Monte Líbano. E o Valdir Clemente, ele aguerrido. Ele é da região do Monte Líbano, Isso, né? Ele queria levar essa escola para lá. Só que naquela data, naquela época, nós tínhamos feito uma discussão do plano diretor e a proposta era transformar aquela região nossa no polo educacional. Então a gente queria levar a Unemat, que veio para cá, ela foge da sua origem, porque a proposta era, olha, nós temos os distritos industriais do lado de cada cidade, nós temos que transformar, e eu participei dessa discussão, nós temos que transformar a região do Jardim Atlântico num polo educacional. Já tem a federal Já ali, temos né? a federal, vamos trazer a estadual, vamos trazer as universidades. Prova é que tem mais um complexo ali do lado da Santana Teixo, que não foi para frente, ali ia ser uma universidade particular. Então, assim, nos debates, e aí eu acho que a discussão do plano diretor estava correto, da gente transformar aquela região num polo educacional, acabou se exaurindo, acabou deixando de lado, e hoje a Unemat está para o lado de cá, deixando um pouco aleijado. E na data, eu me lembro muito bem que a discussão atingiu a Assembleia Legislativa, e o então deputado José Carlos do Pátio faz um projeto de lei para a instalação da Unemat aqui em Rondonópolis. E nós estava entendendo naquela época que seria muito importante. Por quê? Porque não podemos falar que Rondonópolis é um polo educacional se a Unemat não se instalar. Porque você fecha o ciclo de polo educacional. Eu tendo uma cidade que é geradora de mão de obra, eu tenho uma cidade prestadora de serviço e eu tenho uma cidade que quer ser polo educacional. Sem a Unemat, nós não fechamos o ciclo. Eu vou relembrar uma coisinha aqui para você, para o pessoal que acompanha a gente. Rondonópolis, ela se torna cidade depois da vinda da primeira escola. Sim.
quem trouxe foi, inclusive, Dom Vunibaldo, né? Ele montou a igreja matriz, mas ele falou, não, eu vou montar segundo a igreja matriz, em segundo lugar. Primeiro, uma escola. Aí, quando Rondonópolis passou a ter uma escola, as pessoas que moravam na zona rural, na região inteira, que levavam os filhos para estudar, ou em Guiratinga, ou em Poxoré, ou até para São Paulo, Rio de Janeiro, começam a ver Rondonópolis como opção. Acabou juntando todo mundo aqui e virou uma cidade. E é bacana você relembrar Teve a importância da educação, né? Que nós temos o êxodo rural, na década de 80 para cá, com a implementação agrícola, e as pessoas esquecem que como foi feito Jardim das Flores, São Sebastião, Vila Olinda, Pedra 90, isso tudo são pessoas que vêm da zona rural para a cidade. E aí a gente cria um passivo enorme, gigantesco, para fazer com que escola seja construída. Não é à toa que o Padre Lota é o grande timoneiro do setor de habitação, não é à toa que ele é o grande timoneiro no setor de creches, naquela região, para atender essas famílias que vêm do campo para a cidade de Rondonópolis. E a gente tem que pagar um dobrado, mas a Igreja Católica, através do Padre Lota, cumpre essa função, porque até então Rondonópolis... Padre Lota é outro cara que Dom Vunibaldo trouxe para Rondonópolis, só para você ver a importância desse alemão, esse primeiro alemão que veio para Rondonópolis, que ele é um cara que ele emoldurou a cidade que vinha a ser do futuro, ele era um visionário. Então, a minha observação que eu faço, a minha participação é desde essa época, desde essa data, e depois a gente começa a fazer o enfrentamento na estrutura do bairro Jardim Atlântico, porque nós não tínhamos um posto de saúde, tínhamos uma Acanhado, que foi a grande enfermeira, que eu admiro de paixão pela capacidade de acolhimento que ela tinha, e depois a gente consegue uma emenda com o deputado Wellington Fagundes para que a gente possa implantar o nosso posto de saúde que está lá. Essa que é a grande verdade. Da minha participação nas audiências públicas, a gente solicita a instalação ali e também provoca o deputado Wellington até então para que ele consiga uma emenda para que a gente possa fazer o posto de saúde. E assim é feito. Depois a gente entra numa luta com o Percival Muniz. Quando eu digo luta, chamar no bom atenção, sentido, né? No bom sentido, chamar a atenção do Percival, porque a nossa região não tinha uma creche. E as mães trabalhadoras precisando, de novo a gente consegue sensibilizar. E numa fala do Percival na universidade, ele levanta e diz, Nezão, vou fazer a creche lá do Jardim Atlântico este ano. E ele começa, faz uma bela creche, depois vem o Adilto, faz a ampliação, e aí nós partimos para o Sagrada Família. Mas antes disso, nós temos ali o Parque São Jorge, que sofria muito com falta d'água ali, o Cuiabano, os pioneiros do Parque São Jorge, um bairro muito acanhado. Tinha gente que não sabia que existia o Parque São Jorge algum tempo atrás. Né? Então, ali, o primeiro problema para ser resolvido era a questão da água. E como nós poderíamos fazer com que o Sagrada Família desenvolvesse sem água? Aí a população não sabe. Eu posso contar a história porque eu participei dela. Toda a estrutura de rede de água que é feita no Sagrada Família é uma emenda do deputado federal Wellington Fagundes e mais um poço artesiano. Aí vocês falam assim, Nezão, por que você é obrigado a falar do Wellington Fagundes na grande maioria das vezes? Porque eu pertencia ao grupo político dele, eu sempre admirei o Wellington pela postura dele e ele sempre procurou me atender, porque eu sempre tinha as demandas e procurava o Barreto, procurava o Wellington, e ele, de novo, fala o seguinte, vou conseguir uma emenda para a gente desenvolver ali, porque eu tenho um projeto habitacional para essa região que é o Cidade de Deus. E aí ele consegue a emenda e você vai pegar, se você for buscar, você vai ver que toda a infraestrutura de água já existia no Sagrada Família, bem antes de asfalto, bem antes de chegar à população. Daí começa a população vir para o Sagrada Família. E logo mais na frente, a gente tem um outro avanço, vamos dizer assim, que a Caixa Econômica libera financiamento de casas em bairros que não têm asfalto, porque de primeiro não era possível fazer isso. E o poder público, já com a demanda grande, em termos de infraestrutura da cidade, do outro lado da cidade, Jardim das Flores, Conjunto São José, Marechal Rondon, vem aqui Pedra 90, Vila Olinda, Itamaraty, essa região toda precisando de infraestrutura, não era possível fazer investimento no Sagrada Família onde não tinha população. Mas, a partir desse momento que a Caixa Econômica libera recurso para esse, aí as pessoas começam, em 2015, a construir as suas casas financiadas e começa a chegar mais pessoas, e aí a gente começa a encampar um trabalho de chamar mais atenção, de propor uma grande reunião com o próprio Percival Muniz,
eu entendia que nós precisávamos de asfaltar as binárias para transformar aquilo ali num grande gerador de emprego, para a gente transformar aquilo ali num grande corredor de escoamento da população, quanto do Jardim Atlântico, Jardim Europa, Residencial Paraíso e mais o Sagrada Família, ter uma outra saída para vir para a cidade, para o grande centro, e transformar ali numa geração de emprego e renda, porque já tinha os pequenos empresários investido, vendo ali aquela situação caótica. E aí o Percival sai, eu levo o vereador, na época, Tiago Muniz, ele vai comigo visitar algumas empresas, e dali a gente elabora um projetinho e começamos a chamar a discussão de novo, já com o Zé Carlos do Pátio no poder. Entrego esse projeto para os vereadores na Câmara, entrego para o Zé Carlos do Pátio, e aí o presidente do bairro Sagrada Família, que é o grande Robério, me convida para fazer parte da associação, e ele me coloca lá como secretário de infraestrutura do bairro. E aí eu promovo uma grande reunião com todo o secretariado do Zé do Pátio, e vão fazer presença lá, vão fazer esse enfrentamento, levo os vereadores também que a gente convidou, e a população participou. E dali fica o compromisso, que se por um acaso houvesse a liberação do Finisa, 107 milhões, o Zé do Pátio deixou um compromisso de fazer um investimento de 30 milhões naquela região. Aquela região era caótica ali. E aí ele me chama, vê o projeto, o pré-projeto meu, das binárias, e fala, vou fazer isso aqui primeiro, cara. Gostei e vou pedir para os meus engenheiros melhorar. E hoje essa obra está fantástica, bonita, e a arquiteta que tomou conta do projeto ficou show de bola o que ela está fazendo. É a maior obra que eu tenho hoje para dizer que o Zé do Pátio está fazendo. Ela chega ali no Jardim Atlântico, da Copa Lisa até lá no Tropical, e depois o Zé do Pátio estende isso lá para a região do Alfredo de Castro, está ficando show de bola, valorizando muito aquela região, e essa foi a minha participação, para que nós pudéssemos desenvolver e resolver os gargalos que nós tínhamos ali no Sagrada Família. Uhum. Eu acompanhei uma parte disso, acho que muita gente da cidade acompanhou. Isso aí foi o que te gabaritou para você se lançar candidato a vereador e ser bem votado. Foi isso. Você chegou a ser candidato a vereador antes ou foi só na última? Eu já fui candidato a vereador na região por 3 vezes. Eu sempre tive 462 votos, 413. É voto para danar, para quem não sabe. É muito voto, porque o Jardim Atlântico, quando eu disputei a eleição, tinha Alcimar Borges vereador, Mohamed Zay vereador e mais os outros candidatos. Então eu sempre disputei a eleição num momento muito desfavorável. E só o meu trabalho, e assim, eu nunca fui pedir patrocínio para ninguém, eu sou um cara muito solitário, muito assim, sem grupo. Eu quero um dia que a população perceba que eu faço o meu trabalho, eu faço aquilo que eu me proponho a fazer, sem precisar de nenhum conchavo político. Eu vou fazer o meu papel como cidadão e gosto de mostrar que o que eu estou reivindicando é justo, é fazer com que os recursos públicos sejam investidos em áreas que é essencial. Então, assim, eu sou reconhecido na minha região, eu sou muito grato aos meus amigos, que toda vez que eu saio candidato, votam em mim. E ganhar uma eleição é muito mais complexo do que você ser o candidato. E aí você tem até um patamar de 413 votos, que foi a última votação que eu tive, basicamente do meu trabalho e do reconhecimento dos meus amigos, das pessoas que me conhecem. Que é como deveria ser todo voto, né, Nilson? Eu acho que sim. Se então, todo mundo votasse dessa forma, a Câmara seria mais orgânica, representaria, eu acho que mais a população de fato, né? Vê que algumas pessoas têm voto ali, mas o próprio eleitor desconhece o... Pois é, eu creio, assim, que a legenda, ela facilita e ela ajuda muito para que aquele candidato que menos tem recurso consiga se eleger. Uhum. De um todo, ele não é mal. Eu acho que a legenda, o voto de legenda, por exemplo, se não fosse a legenda, o Oséias Reis não era vereador, o vereador que teve menos voto, o Marisvaldo, não seria vereador. E isso é a nossa sociedade, é o reflexo. A Câmara Municipal hoje é a nossa sociedade representada. Sim. Queira nós ou não, é esta sociedade que comanda a cidade de Rondonópolis. Claro que cada um dentro das suas
atribuições, dentro da sua qualificação, dentro do seu sentimento que ele tem pela cidade, dentro do seu olhar. Ali está a sociedade de Rondonópolis. Se ela é qualificada ou deixa de ser qualificada, quem sou eu para julgar? Sim. Eu julgo aquilo que eu faço, aquilo que eu defendo. Então, assim, eu procuro participar da minha cidade como cidadão, porque eu sei que eu posso contribuir. E assim eu contribuir com a minha região, assim eu contribuo com a minha cidade. Para você ter uma ideia, as pessoas talvez não sabem, o nosso IML era no fundo da Serpal. A primeira encrenca, a primeira briga que eu entrei... Dom Vonibaldo ali, Na né? Dom Vonibaldo, e o nosso IML jogava dejetos no Rio Ararial. A população hoje não sabe disso. E nós travamos uma briga ferrenha com o saudoso Clóvis Roberto no rádio. E lá a gente discutiu muito. E aí quem faz esse enfrentamento? Dante Martins de Oliveira. Dante Martins de Oliveira vem aqui e a gente pontua isso e ele fala, realmente tem... Era um visionário também, né? Temos que tirar isso daqui. Então, se você for ver, eu tenho uma participação de muito tempo reivindicando aquilo que é importante. E hoje nós temos o IML lá na minha região. E com muita qualidade, com uma estrutura boa. Então, assim, eu sempre procurei estar atento nas discussões da cidade. Por exemplo, o saudoso, e aí eu fico... Marcos dos Reis. Esse cara tem uma contribuição que... Ex-vereador, ex-secretário, ex-presidente, na época do DAI, né? Não era Sanear ainda. Esse cara tem uma contribuição gigantesca para Rondonópolis. Organizou o trânsito de Nossa, Rondonópolis. então, assim, não dá para... Eu sou muito saudoso das pessoas que contribuíram com essa cidade, e qualquer um que falar que Rondonópolis é uma cidade, não sei o quê... Meu irmão, lá, você não conheceu a cidade de Rondonópolis, e ela não é à toa a segunda cidade em arrecadação desse estado, porque muitas pessoas contribuíram para que ela fosse o que ela é hoje. A classe política de Rondonópolis, ela tem defeito, ela precisa se aperfeiçoar? Claro que tem, mas foram gigantes. Se nós temos uma cidade pujante à frente do seu tempo, vou dizer para você o efeito dessa discussão do esgoto. Nós discutimos isso no BIM de Pantanal com Dante Martins de Oliveira, e a grande discussão passou por esse cara, Marcos dos Reis. Essa é que é a verdade. E aí, quando eu conto a verdade, as pessoas falam, mas ele quer saber. Mas não, eu participei disso. Então, não, hoje... E eu não só concordo contigo, como sou testemunha disso. Eu também fui presidente de bairro por um curto período, mas eu sei da capacidade e da contribuição que o movimento comunitário, obviamente, as lideranças comunitárias... Sim, com certeza. Junto com a classe política, obviamente. Mas, assim, Rondonópolis não é uma cidade que todo mundo se lança na política, mas é uma cidade extremamente politizada. Extremamente. Principalmente nas suas origens. O povo se organizava. E eu fiz parte disso, participando das discussões, e depois você vem com a classe política oxigenada pela população dos debates, tendo a obrigação de fazer com que isso saia do papel. E aí vem esse investimento que é do governo federal, que eles mudaram o nome, vem para o que é o investimento em esgoto, que é feito o PAC. Na verdade, isso é a discussão do BIM de Pantanal, lá atrás, com Dante Martins de Oliveira, que a cidade encampa com Marcos dos Reis à frente, com o prefeito, claro, e aí vem outro prefeito, faz uma parte também, que aí vem as licitações, aí vem toda a parte técnica, e aí a gente consegue chegar, por exemplo, agora, a Terezinha, a saudosa Terezinha, ela consegue colocar 32 frentes de trabalho. Isso é monstruoso para uma cidade em termos de recursos, na ponta, na veia, gerando emprego, oxigenando o comércio local. E aí eu tenho brigado muito para que os investimentos que são feitos em Rondonópolis precisam ter um resultado em geração de emprego. Sim. Então, quando você vê um monte de obra de infraestrutura, primeiro porque fazia falta para a cidade. Segundo que esses investimentos públicos, eles oxigenam a economia, ele vai na mão do trabalhador. E o trabalhador, ele não tem como fazer poupança, ele vai direto para o comércio local. Isso faz com que o dinheiro público circula na nossa cidade. É por isso que a cidade de Rondonópolis está um boom aí, você não sente tanto as dificuldades. Então, porque o trabalhador tem serviço. Mas eu vou só citar uma coisa para ilustrar aqui. Isso é um dado do Bolsa Família. O Bolsa Família, só para a gente ilustrar um pouquinho. Se em 2022, esse ano, ele dá R$1 para o Nenzão, o ano que vem
na arrecadação do imposto do ano que vem, 72 centavos desse real que eu investi no Nenzão está de volta para o governo federal em forma de imposto. Isso significa que esse real ele girou a economia, porque ele não tem como se reproduzir, ele não tem como aumentar, a não ser que ele gere riqueza. Como? A pessoa comprou roupa, a pessoa comprou no mercado, comprou remédio, a farmácia, o mercado, a loja de tecidos vendeu mais, precisou que a fábrica produzisse mais, empregasse mais gente. Então, gerou novos capitais, novos lucros, novos investimentos. Então, esse dinheiro que vai para pobre, ele realmente tem essa coisa milagrosa. Em 2, 3 anos, o real que você deu lá atrás, voltou 4, 5 reais para o caixa do governo, como imposto. Essa é a conta. Sem contar o que ficou na sociedade. Essa é a conta. Então, hoje eu vejo Rondonópolis um canteiro de obra, investimento público na veia, gerando emprego para oxigenar o comércio. E sendo o propulsor do desenvolvimento. Da economia. Então, você pega cada canto que você vê o poder público investindo em obra, nós temos que tirar o chapéu. Porque gera emprego, oxigena a obra, oxigena uma cidade. E você pega hoje, o aporte financeiro hoje em Rondonópolis em matéria de infraestrutura passa de 300 milhões. Imagina, isso... Na economia que está em frangalhos no país afora... Não, cria realmente uma bolha. Esse levantamento até eu queria... Mas passa de 300 milhões brincando de investimento. Isso oxigena o comércio. Isso facilita a vida do trabalhador. Milhares de trabalhadores. E, ao mesmo tempo, o município padece de uma coisa que o mercado inteiro está padecendo. A mão de obra. A formação da mão de obra. Nós temos um passivo agora para pagar essa conta, para tirar, porque, infelizmente, o país entrou numa crise e nós precisamos tirar isso. E Rondonópolis não passa ileso nisso. O empresariado não passa ileso nisso e nem o poder público passa ileso nisso. A gente conversou aqui com o vice-prefeito, com Ailon, que vem do setor privado, é ex-presidente do sindicato rural, é grande empresário na cidade. Ele estava dizendo justamente isso. Isso tem diminuído, mas ainda é enorme isso. As empresas vêm para cá, os gerentes mais especializados, os funcionários que ganham os melhores salários acabam vindo de fora, porque aqui ainda há um diapasão, falta mais, caminhar mais junto a questão do planejamento educacional com a demanda do mercado, com a demanda do empresariado local. Acho que não precisa produzir conhecimento exclusivamente para o empresariado, mas pode tirar uma metade lá para atender ao mercado, a outra metade para atender a sociedade no geral, né? Então, precisa caminhar para isso. Né? A grande verdade é que o Sistema S, que é o que forma uma mão de obra mais qualificada em técnicos... Os técnicos, né? Os técnicos, ele ficou a desejar porque, infelizmente, os cursos eram pagos, na sua grande maioria. O prefeito Zé Carlos do Pátio fez 2 convênios gigantescos com o Senai. E aí a gente está podendo ofertar uma qualificação melhor. E também a gente tem, o próprio governo federal também abriu bolsas de estudo em parceria com as empresas. Eu, por exemplo, tenho um enteado meu que faz hoje técnico e recebe uma bolsa financeira, ele até está de férias. E eu não vou dizer aqui o nome, mas é de uma empresa forte aqui no mercado que patrocina 16 jovens que estão fazendo um estágio remunerado, que estão estudando. Então, assim, agora que se voltou a fazer esses investimentos, por quê? Como é que você vai pegar um menino que tem um pai de família de baixa renda e vai ofertar um curso para que ele possa pagar 200, 300 reais? Então, assim, o governo está fazendo isso, está dando esse incentivo, e o município de Rondonópolis está fazendo essa parceria. Eu estou propondo para o município de Rondonópolis, que é na minha região, fazer uma grande parceria com o CECITEC, que é uma escola técnica do Estado. Para você ter uma ideia, eu fiquei muito triste em saber que o Estado aportou recursos públicos no Senai, ao invés de aportar recursos públicos na escola técnica do Estado. Então, Rondonópolis também está bem servido com as escolas técnicas. Temos uma estadual, uma federal, e o Sistema S, que é subsidiado pelo governo, também está aqui, mas na sua grande maioria os cursos são muito qualificados, mas tem que ter aporte financeiro. E os convênios, ele é importante para isso, para ofertar para o filho do trabalhador, para o filho da trabalhadora poder fazer esses cursos. Hoje, você com diploma do Senai, você está empregado mesmo. Isso é um desafio, né, Zão? É bom você ter falado nisso. Eu vou te fazer uma cobrança em público aqui. Eu acho que essa questão da Unemat precisa ser resolvida. É preciso que essas partes tratem isso com mais seriedade. É um investimento no município. O prefeito precisa ver isso com o carinho que ele tem visto até agora, mas continuar vendo, não desistir disso, porque não é a Unemat que ele está atendendo. É isso que é importante a gente ter em foco. Ele não está fazendo
uma obra para doar para a Unemat. Você está doando para as pessoas de Rondonópolis da região estudarem. Deixa até te alertar sobre isso. O prefeito José Carlos do Pátio, ele é um visionário e ele... Essa Unemat só está se instalando aqui porque ele comprou essa briga, porque senão ela passava a margem e não estava aí. E é no lançamento e nessa conjunção de empresários que faz esse aporte financeiro para ofertar esse curso, para que ele feche o ciclo, porque ele entende que Rondonópolis precisa ser um polo educacional, mas para fechar isso, eu preciso da Unemat. Senão eu não consigo fechar o ciclo como polo educacional. E agora você precisa dar autonomia para um Unemat financeiro. Esse imbróglio não está aqui, esse imbróglio está em Cuiabá. Não, eu te entendo. É porque eu ouvi a parte de lá e eles disseram o seguinte: para que eu possa abrir uma discussão sobre orçamento, eu preciso ter um objeto para o orçamento. Eu, em cima de uma promessa de ter um prédio, eu não posso abrir discussão sobre orçamento. Eu preciso ter o prédio concretamente. Mas essa é uma discussão que, na verdade... Tá, mas eu vejo que já foi dado mais de 60% do passo que precisava ser dado pelo gestor municipal. Dizer o seguinte: ei, vem aqui que eu estou pronto para te fazer essa parceria. Está aqui a obra. Vamos acabar de consolidar? Vamos. Claro que eu acho que é isso que está faltando. Existe uma coisa na cabeça dos políticos de Cuiabá que diz o seguinte: nós precisamos fazer esse enfrentamento sério. E deputados estaduais precisam entender o seguinte: eu só quero aquilo que é justo. Tudo aquilo que Rondonópolis contribui está voltando de volta para Rondonópolis. Não quero nem mais e nem a menos. Quero que faça justiça. E para fazer justiça, nós precisamos que os deputados estaduais batem na mesa e cobrem aquele quinhão que Rondonópolis contribui. Correto. Então, Rondonópolis produz muito ICMS para o Estado. E a consolidação da Unemat, a consolidação do nosso distrito industrial só está acontecendo porque teve um cara que administra essa cidade que não teve medo de fazer esse enfrentamento, para chamar a atenção. E é por isso que hoje nós estamos tendo os aportes financeiros. Se é um prefeito que leva a coisa no banho-maria, que tem medo de fazer o enfrentamento, a coisa não saía. Então, hoje nós estamos recebendo aquilo que é de direito de Rondonópolis. Na área da saúde, Denilson, Rondonópolis tem muito a receber. Porque tem político de Cuiabá que fala o seguinte: Rondonópolis arrecada muito e eles tocam sozinhos. Essa é que é a grande verdade. Eu tive a oportunidade de morar em Cuiabá. Eu sei que há, até da parte da população, uma espécie de um semi-preconceito com Rondonópolis, com o interior no geral. Para você ter uma ideia, eu fiz essa discussão, nós precisamos discutir o FETAB. Esse recurso que é para construir casas populares, Rondonópolis tem 20 mil famílias na fila de espera. Faz tempo que o governo do estado não constrói nada, né? Há mais de 8 anos e arrecadou esse dinheiro. Com certeza. Só que o agro passou a mão e aí ninguém peitou e ninguém falou nada. E nós precisamos chamar essa discussão para se fazer justiça. E eu falo isso porque eu conheço a fundo a dificuldade de um pai de família, de uma mãe de família trabalhadora que ganha R$ 1.300 por mês e não ter acesso a um pedaço de chão, 10 por 20, num estado poderoso e rico como é Rondonópolis. Então, assim, nós precisamos fazer essa discussão e os deputados estaduais têm que fazer valer o voto dele, mas com altivez. Não é ficar com o pires na mão e dizer: não, eu quero aquilo que é de direito que a sociedade de Rondonópolis produz para o Estado. E que é muito em termos de arrecadação. Sim. Rondonópolis tem recebido muito aquém. Então, assim, esse programa dá para a gente fazer esse tipo de fala para que chegue até a população, para que ela tenha consciência que a classe política ela precisa ter altivez e conhecer o seu povo, a sua gente, as dificuldades e o que falta? Recurso. Porque os municípios é que ficam com menos em toda a arrecadação. E isso é uma coisa antiga, não é da classe política, todo mundo que acompanha os economistas, o pessoal sabe disso. Você mora no município, mas é no município que é arrecadado o recurso, é daqui que é gerada a riqueza, é aqui que as pessoas moram, mas assim, o governo federal fica com a grande maioria. 60%. O governo do estado fica com 25%. Quase tudo. Aí uns 15% lá que vai parar na mão do município. Isso. E é no município que são executadas as políticas públicas. Então, eu concordo contigo em número, gênero e grau. É claro que não precisamos nem mexer nessa organização republicana aí. Eu sou um municipalista de convicção, porque aqui vivem as pessoas. É aqui que você cobra o prefeito, é aqui que você cobra o vereador. É aqui que você dá de cara com o vereador, dá de cara com o prefeito. Então, ninguém cobra do governador porque não vê ele.
Mas os problemas estão aqui. E acaba sendo um privilégio para a capital justamente por causa disso que você está falando, né? O cara vai no shopping e encontra o governador. Aqui não tem chance nenhuma de acontecer então, isso. assim, aqui o cara encontra o vereador, encontra o prefeito. Porque eu, por exemplo, sou que é o cara que disso. tem menos condições, na verdade, E é o de que resolver menos tem dinheiro. essas coisas estruturantes. Não vê isso, porque fala assim, Rondonópolis vai arrecadar 2 bilhões. É verdade. Vai arrecadar. Deixa eu te dar um dado interessante. Você sabe quantas famílias perderam nessa crise toda a Unimed? Mais de 16%. Você sabe onde é que eles foram buscar saúde pública? Nos PSF, na UPA, né? Você faz um desafio. Passa no PSF e dá uma olhada nos carros que estão encostados, que vão chegar lá. De pessoas que foram eu tenho buscar visto isso em de creches. Então, toda essa demanda, quem está suportando é o município. Em contrapartida, o governo federal que está distante, o financiamento da educação e o financiamento da saúde está muito aquém. Quem está aportando dinheiro? O município de Rondonópolis. Rondonópolis está injetando na educação, que é por lei 25%, mas na saúde nós já passamos de 28% a 30%. O município vem aportando para segurar toda essa dificuldade, além da falta de mão de obra, que é o grande problema de Rondonópolis. Falta médico, né? Falta médico, e a população não sabe. O Brasil deixou de formar médico. Nós temos médicos especialistas na cidade, mas essas pessoas não querem prestar serviço para o município. Estão ganhando muito dinheiro nas suas clínicas, seus laboratórios particulares. E depois a gente tem a lei da terceirização que acabou de bagunçar com os municípios. Prefeito nenhum consegue fazer uma gestão, e aí tem uns políticos aí que não têm coragem de discutir isso, mas a Câmara dos Deputados votou uma tal de lei de terceirização, e hoje está aí, samba de crioulo doido, você tem que contratar uma terceirizada para prestar esse tipo de serviço, seja no regional, seja no município, e aí você tem hoje o gestor com medo de lá na frente ter que enfrentar um processo, um secretário de saúde lá na frente ter que representar, porque o Ministério Público vem em cima, e você tem que quantificar o serviço prestado, nota por nota e tal, aí o fiscal também não quer assinar, porque ele está com medo de ir preso. Então, a coisa ficou muito mais burocrática. E aí fala, o médico não recebeu, o outro não recebeu. Mas a verdade é, meu irmão, do jeito que está, a Polícia Federal, do jeito que está, o trem sendo mandado a toque de caixa, daqui a pouco, com assinatura sua, você está recebendo a polícia. Ele não é mais funcionário da administração, ele é funcionário de uma terceirizada, de uma empresa que recebe. E aí o município tem que auditar todo esse serviço prestado. É claro, tem que prestar contas desse dinheiro. E aí você sabe como é que é a morosidade para o processo andar, para a coisa andar, porque passa aqui, aí chega lá para o prefeito assinar, ainda tem lá o tal do jurídico, que é o tal do procurador. Aí o procurador senta, olha e fala, ai meu Deus do céu, e agora? Eu mando o povo assinar, não, está tudo certo, aí já foi 1 mês, 2 meses. Você está me dando? É a mesma coisa de obra, Denilson. Por que obra para? Essa é uma coisa assim que eu ainda quero entender melhor. Eu tenho um entendimento razoável sobre isso, acompanho isso como jornalista há alguns anos. Há períodos em que tem mais obras paradas, há períodos em que bastante Agora, obras... Agora, Rondonópolis, por exemplo, está tendo obra parada, e só esse moço que está aí é corajoso. Porque o empresariado que pegou uma creche com um saco de cimento custando 19 a 20, hoje esse mesmo empresário tem que tocar uma obra comprando um saco de cimento a 45. O ferro, que ele pegou lá atrás, menos 32%, o ferro teve um aumento de 32%. Aí me diga uma coisa, qual é o empresário que vai tocar uma obra do município? Você acha que o empresário está preocupado com o cidadão que precisa do posto de saúde, que precisa da creche? Ele vai parar a obra, porque ele vai pedir o reequilíbrio. Aí o cara para. Porque uma crise no país, uma inflação de 12%, uma desvalorização da moeda de 26%, o empresariado vai fazer o quê? Botar do dedo? Nós temos que lembrar o seguinte, isso não é soja. Soja você vende para a China e recebe em dólar. Então, uma inflação faz com que todo município tenha essa dificuldade de gestão. E aí a obra para porque o empresariado não vai botar a mão no bolso, porque a lei de licitação é clara. Uma tabela que você vai orçar uma obra, a SINAP, ela é clara. Então, lá nós temos os engenheiros da prefeitura, os técnicos, os fiscais, que têm os parâmetros técnicos. Agora, o empresariado tem a ressalva de dizer o seguinte, olha, eu não vou tocar mais a obra porque, infelizmente, estou enfrentando uma alta de preço no mercado
E não há condições de eu tocar. Eu preciso de um reequilíbrio. Aí você tem que comunicar ao Ministério Público. Toda essa papelada tem que andar. Enquanto isso, a população está lá morrendo, precisando do posto de saúde e da creche. Ela não entende isso. E o político deveria explicar isso para o povo. E não vir falar, o saco de cimento está perdendo. Meu irmão, a prefeitura tem nada a ver com o saco de cimento. O saco de cimento é do empresário que pegou a obra. Você está entendendo? Agora, tenta explicar isso, você vai ficar aí sendo achincalhado, você entendeu? Então, nós precisamos avançar na discussão, nós precisamos dar mais celeridade às coisas, quanto no município, quanto no governo federal e no Estado. Vou dar um exemplo para você aqui. O Estado do Mato Grosso levou 8 anos para reformar a Escola Adolfo, isso é uma vergonha. E outras, né? Ficou próximo disso. O Marechal Dutra também levou muitos anos. E você sabe quantas creches, quantas escolas municipais está sendo executado em Rondonópolis? Mais de 30, irmão. Essa é a distância. Não, você está me entendendo? A gente tem falado disso aqui. O momento que Rondonópolis está atravessando é extraordinário. Você tromba em obra para tudo que é lado, de todo tipo, inclusive. A gente conversou esse dia com o Ailon aqui, o que a gente estava conversando era mais ou menos isso. A infraestrutura de Rondonópolis está quase fechando o ciclo todo. A gente vai ter praça, creches, escolas, postos de saúde para todo lado. Aí vai, no futuro próximo, a cidade poder começar a trabalhar para ficar bonita, trabalhar para ficar mais ajeitada, mais... As entradas da cidade, por exemplo... Hoje você vê isso, Denilson. Hoje a gestão ela tem uma valorização nas praças. Eu vi grandes críticas de empresário criticar a obra. Não, fala sério. Isso é fora do normal. O dinheiro público sendo investido em revitalização, em reforma de praça, gerando emprego, gerando renda. E hoje eu faço um desafio. É porque, desculpa o que eu vou falar aqui, essa gestão do Zé do Pátio, em termos de comunicação, é péssima. É sério. Eu não sei se é porque ele não gosta de gastar dinheiro com comunicação, mas dá uma passadinha nas praças, agora à noite. Vai no Jardim Atlântico, Jardim Europa. Não, tá lotada. Eu ia dizer para você o seguinte, eu cheguei a criticar alguma coisa então, de praça, mas não nesse sentido. Eu achava que algumas praças mereceriam mais investimento. Porque eu acho que não precisa ser uma coisa simplesinha. E são verbas distintas. Você já imaginou, por exemplo, os caras lá quando foram construir Roma, quando foram construir aquela Coliseu, Acrópolis lá da Grécia e coisa e tal, se ele tivesse falado, cara, eu não vou gastar 20 milhões, vou gastar só 2. Nós não teríamos nada disso hoje em dia, nós não teríamos história. Porque o que vai resistir ao tempo, o que vai ficar para a posteridade, o que vai fazer de imediato as pessoas levantarem sua autoestima, levar a família para tirar foto lá naquele monumento do Marechal Rondon bonitão, que a gente não tem. A gente não tem, Rondonópolis não tem esse monumento. Tem um busto aqui, tem um sujeito feioso lá no Casario, que não dá para considerar aquilo uma homenagem justa. Entende? Não estou desvalorizando quem fez, não se trata disso, mas eu acho que tinha que ser maior, tinha que ser melhor trabalhado, eu acho que tinha que ter uma identificação, tinha que ter uma iluminação só para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas vão tirar foto nesses lugares, vão mandar para os parentes que estão lá no Japão, para os amigos que ele fez na Suécia, para o mundo. Então, isso... E fica para a posteridade. Daqui 500 anos, essa obra que está sendo feita agora pode estar lá sabe, palácios, praças suntuosas. Porque você gasta uma vez, você não precisa ficar gastando todo ano com aquilo ali, né? Eu vejo, eu falo para as pessoas. Então, eu defendi que em alguns momentos fossem feitos investimentos maiores. Dava para fazer ficar mais bonito. Mas teve gente que criticou, achando que o cara não podia gastar esse dinheiro. Poxa. Eu vejo. E são verbas distintas. Vem verba. Não, moço, verba pública é para gastar. É diferente do dinheiro do empresário, do meu dinheiro, do seu. E ela precisa vir lá na ponta, atender a ponta. Então, quando eu olho nas praças, são verbas distintas que vêm do setor do esporte, da Secretaria de Esporte. Não tem como gastar em outra área. Não tem. Então, assim, a população precisa ser informada disso. Isso que não é verba da saúde. Isso é uma grande verdade. Que não é da educação, é do esporte que precisa ser investida na área do esporte, que são os gestor não pode pegar qualquer dinheiro e gastar da maneira como ele quiser. Então, assim, a coisa está muito bem. Não é à toa. E aí eu falo para as pessoas, você está puxando o saco do Zé do Pátio. Zé do Pátio não precisa de ninguém puxar saco dele. Esse cara é campeão. O cara tem 5 mandatos de deputado, foi vereador, esse cara é realizado. Ele foi 3 vezes prefeito dessa cidade. Um homem desse não precisa de ninguém mais puxar o saco dele. Sim. Ele tem vida própria, você está me entendendo? Tem que reconhecer o que é justo, né, cara? A gente tem que reconhecer, e ele tendo paz... Rondonópolis não teve outro momento com tanta obra estruturante como agora. E pode reclamar do Zé de tudo, mas ele é um cara trabalhador, ele é um cara vocacionado para a questão pública, ele é um cara focado, ele sabe onde é que ele quer deixar a gestão, para que rumo ele quer levar. Na questão da educação, Rondonópolis vai dar um salto. Nesses últimos 2 anos, ele entrega a Rondonópolis
nos 4 cantos da cidade, aparelhado com infraestrutura, na creche, na escola. E aí nós temos que partir para um outro patamar. Qual que é? Qualificação dos profissionais. Investimento em gente, que é o novo passo. É nós transformarmos a escola em tempo integral. Esse é o foco do Zé do Pátio. Só que, infelizmente, é exíguo o tempo. O mandato de prefeito, por fazer licitações, pela burocracia, você se perde a metade de um mandato só desamarrando os nós da legislação. Se você não tiver uma Câmara Municipal afinada, atenta, ajudando a fazer a execução do orçamento que o vereador votou, que está tudo especificado lá, Denilson. A primeira coisa que a gente faz quando é vereador é votar os orçamentos. E depois você precisa da celeridade para que o município possa fazer com que esse mesmo orçamento que foi discutido lá na LDO é colocado em prática. E na sua grande maioria das vezes tem um ou outro que quer criar firula e aí começa a travar as coisas. Então, mas a classe política precisa estar atenta e discutir. E eu acho que Rondonópolis tem avançado muito nesse sentido. Sem dúvida. Nezão, eu acho que eu já te falei isso no privado, vou falar isso aqui pro pessoal. Eu quero programar algumas vindas suas aqui, mas eu queria começar hoje uma discussão que eu acho que está passada a hora da gente começar a conversar sobre isso, e é claro que nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, não vamos chegar a nenhum finalmente. Assim, Nezão, daqui 2 anos nós vamos ter eleição para a prefeitura. O Zé do Pátio, o prefeito nosso hoje, ele já não vai mais poder concorrer, ele vai ter que ficar um tempo fora da prefeitura, acho que ele tem idade para voltar no futuro, inclusive. Mas ele não sendo candidato, como é que você, cara experiente na política como você, como é que você está desenhando essa eleição? Quem que sai candidato, quem que não sai, mais ou menos? Como é que você está enxergando isso aí? Eu vou falar ao grupo que eu pertenço, que é um grupo que está administrando a cidade, e eu gostaria muito que o grupo tivesse mais uma oportunidade de mais 4 anos. Está dando certo, você quer dizer isso, mais ou menos, né? Ela não está dando certo, não. Ela deu certo e ela tem uma continuidade, claro que precisa fazer seus ajustes e a sua autoavaliação. Então, nós precisamos fazer isso. O Zé do Pátio sabe que precisa fazer essa autoavaliação, precisamos ajustar a máquina pública, ela precisa ser mais afinada, mas ela padece do mesmo mal que a iniciativa privada passa. Qualificação da mão de obra e investimento em gente. Então, os recursos, o gestor público precisa direcionar isso nas suas prioridades. Então, nós precisamos investir em tecnologia. Rondonópolis está muito aquém, nós estamos atrasados, mas isso é caro. Nós precisamos investir em gente, isso é caro, treinamento, e falta qualificação. O prefeito sabe disso. Então, precisamos de mais 4 anos. Dentro do nosso grupo, eu tenho praticamente um sonho. E muita gente, às vezes, olha assim para mim e fala, pô, mas eu gostaria muito que o nosso grupo lançasse o Paulo José, candidato a prefeito da cidade. Então, me fala um pouco desse cara. Eu vou te falar por... Eu pessoalmente conheço pouco, mas já faz alguns anos que a gente ouve falar. Para você ter uma ideia, eu sou o cara que ele menos atende. Ao longo de 8 anos que eu conheço. Qual que é a principal qualidade do Paulo José? Paulo José é o atual presidente do Sanear agora, né? É de uma humildade gigantesca que vocês não têm noção. Para você ter uma ideia, ele jamais ultrapassou o limite da amizade que ele tem com o prefeito José Carlos do Pátio. Para vocês terem uma ideia, ele era candidato do grupo a deputado federal, mas houve uma demanda por uma candidata, mulher, o partido precisava, ele recua, se mantém coerente, fiel a Zé do Pátio, abraça a Neumann, vem para a rua com toda a humildade, você não vê ele rancoroso, você não vê ele hora nenhuma tendo algum problema em convivência com o nosso grupo. E esse cara tem, e ele goza da confiança desse prefeito, e ele sabe do lugar que ele ocupa, a posição que ele ocupa, ele não ultrapassa o limite disso. Então, o Paulo José, para mim, é um cara que, além de conhecer a estrutura de Rondonópolis, além de dominar todos os grandes projetos que precisa ser consolidado, além de ter um trânsito político bom, você pode ver que o Paulo José fala com o Pedro, com o Paulo, com o Joaquim, ele vai a Brasília, ele vai conversar com o senador, com o governador, do mesmo jeitinho que ele conversa com o vereador. Então, eu acredito muito que se o grupo tiver consciência que ele merece essa oportunidade, e pela sua história de vida, e eu conheço um pouco a história, lavador de carro, meu irmão, professor,
Cara que saiu do meio do povo, né? Sai do meio do povo e vem vencendo. Ele, para mim, é um espelho, uma figura importantíssima para Rondonópolis, para que o jovem possa se espelhar nesse cara, que há alternativa, que há condições de você superar as dificuldades. Então, Paulo José, para mim, sem modéstia, sem puxa-saco, é falar o que ele é para mim. Eu gostaria de ver esse cara como prefeito da cidade. Eu gostaria. Ele tem um perfil mais técnico ou mais político? Ele concilia essas duas coisas bem? Como é que você vê nele, por exemplo, um bom gestor? Você me falou das qualidades políticas dele. Ele é um bom gestor e a grande vantagem dele é que ele é da escola do Zé do Pátio sem vaidade. Paulo José não sobe no salto ocupando o cargo que foi, ele continua do mesmo jeito. Ele tem uma dificuldade de... que as pessoas, por ele ter uma certa inibição, por ele não ser esse cara da chegada, então, assim, aparentemente as pessoas têm uma certa visão Não se autopromove muito. Não, ele não se promove. Paulo José era para estar aí o cara, sabe, mais popular do mundo, mas ele sabe que ele deve respeito ao prefeito José Carlos do Pátio. Ele sabe que ele é um secretário exemplo, que ele tem outros secretários e ele precisa ser o exemplo da gestão. Então, assim, ele sabe se colocar. Eu admiro muito a figura desse cara. Sem puxar saco. Eu admiro pela postura, porque quando você olha a biografia do Paulo José, velho, fala sério, não é à toa um país preconceituoso, um país onde nós precisamos de pessoas, alçar pessoas que têm essa carga de preconceito para dar uma referência para os nossos jovens. Eu acho que ele é o momento dele, eu acho que a população de Rondonópolis tem que observar esse nome. Eu também acho que ele deve ser o candidato, até porque é o nome mais visível desse grupo do Zé do Pátio, goza da confiança do prefeito. Tem diferenciais, a gente não conhece intimamente, mas observa. Ele não é o Zé do Pátio. Não. Né? Então, no sentido bom e ruim. Bom porque ele tem uma identidade própria, ele tem uma maneira própria de ver o mundo, ele não é só ele não é só o reflexo, ele não é só a sombra do Zé do Pátio, ele tem vida própria também. Zé do Pátio é o último dos moicanos. Zé do Pátio é o último político que ainda abre a porta às 5 da manhã e recebe um cidadão humilde para tomar café. Esse tipo de político está acabando e, infelizmente, eu posso lhe afirmar, está tendo uma geração de políticos que não tem a sensibilidade que Zé do Pátio tem. Eu te entendo. A sensibilidade de roçar pele com pele e ver o sofrimento de uma mãe solteira, de ver o sofrimento de um pai de família. Nós vamos para o próximo ponto que eu já ia te questionar agora, que a gente aproveita isso aí que você está falando, que eu estava falando já antes também. Por outro lado, e é nisso que eu queria explorar um pouquinho de você, a gente sabe que o Zé do Pátio ganhou a eleição de forma consagradora, a eleição em 2020, mas teve nomes fortes que se despontaram, que inclusive não eram os políticos que tradicionalmente a gente imaginava que seria. Mas há um movimento muito forte na cidade, que passa aí pelo deputado federal Zé Medeiros, que passa pela ex-candidata a vice Marchiane, que foi candidata a deputado federal nessa eleição, passa pelo Cláudio Paisagista, o Cláudio Ferreira, deputado eleito agora, passa por Luizão, passa por... Agora me falaram até de um neófito da extrema-direita, da direita pelo menos, Thiago Silva, deputado do MDB. Então, assim, não é que seja um grupo, há uma linha política opositora ao prefeito Zé do Pátio que também é forte. Como é que você imagina que esse pessoal vai se comportar em 2024? Eu acredito que o país inteiro está tendo um debate que eu acho que ficou meio... Está bem polarizado, né? Não, eu acho que ficou fora da curva. Me explica. Como é que é ficar fora da curva? Tem muita gente aí falando fake news. Vou dar um exemplo. Um candidato que diz o seguinte: eu não vou usar dinheiro público. Numa eleição e na outra está usando. Não é na outra eleição. É porque se ele é patrocinado por alguém, ele não pode ter usado o fundo partidário, que era muito mais lícito. Porque todos os candidatos têm a obrigação de usar o fundo partidário. Porque é melhor você ter o fundo partidário igualitariamente e você ser franco e dizer para a população, do que você ser patrocinado por um mega empresário e depois dar para ele um documento para descontar no imposto de renda. É tirando dinheiro público na veia. É dinheiro público da mesma forma. É tirando dinheiro público que ia para a saúde, que ia para a educação.
Não, e só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, essa coisa do financiamento público de campanha, eu às vezes discordo um tanto dos valores, que são, eu acho um tanto exorbitantes. Aí eu também discordo. Mas, sabe, eu concordo com o princípio. Sim. Porque o princípio cria uma isonomia, ele cria uma igualdade. O que acontece, por exemplo, hoje, a gente sabe disso, determinado candidato, determinada linha política consegue o tanto de dinheiro que precisar na iniciativa privada com os empresários. Outra linha política todinha não consegue absolutamente nada. Não. Tá. Fica desigual. Mas ainda assim tem o maior agravante de todos. O dia que alguém me apresentar um empresário que doa dinheiro, doa de fato, e não pede para ser ressarcido do imposto de renda, não, aí, ou pior do que isso ainda. Não, pior, porque você vai virar um serviçal. Depois você vira um serviçal. Em dado momento ele vai exigir, se é um executivo, por exemplo, que você cometa um ou outro ato, se não ilegal, pelo menos imoral, para poder pagar essa dívida. Se não em dinheiro propriamente, mas pelo menos moralmente, você fica amarrado. Enquanto que quando você pega um dinheiro do Estado, você está amarrado com o Estado. O Estado é todo mundo. Sim, é isso que nós temos que explicar para a população. Cria uma condição dos políticos serem mais independentes. E é por isso que eu prego que os comunicadores precisam chamar as falas e falar, ei, alto lá. Vamos esclarecer a população, o senhor está pegando dinheiro público na veia. Essa que é a nossa ideia aqui, né, Zão? Que é dinheiro público na veia, a não ser que o seu empresário não vai deduzir isso no imposto de renda. Aí é outra coisa. Mas isso está muito claro que ele vai deduzir no imposto de renda, tirando dinheiro público da saúde, da educação, porque é assim que o Estado financia a saúde e a educação, saneamento básico. Mas se eu vou deduzir, porque eu estou patrocinando um político, e ele vem com o discurso de que não estou usando dinheiro público. Mas então não dá como é aceitar. Que você acha que esse povo vai estar na eleição de 2024? Eu acho que vai passar muito nos 2 primeiros mandatos. E nós sabemos que temos uma cidade bolsonarista, que muita gente não, foi há um induzida. desgaste natural pelo tempo que o prefeito está. Você sabe disso. Não é uma questão particular do Zé do Pátio, mas quem está no poder há algum tempo tem um desgaste natural. Eu acho que o Zé deu uma prova ao contrário. Eu acho que ele vem numa eleição para deputado federal com a esposa dele e ele transfere uma votação expressiva. A eleição foi bem votado, a eleição Dona Nilma. É uma coisa, mas todo mundo sabe, só que a gente não sabia que teria essa capacidade de transferência de voto na casa de 20 a 25 mil votos para um candidato do Zé do Pátio. E ele consegue fazer isso, ele veio para a rua, ele teve coragem de vir para o debate, para o enfrentamento, e aí a pessoa, Zé do Pátio, consegue mostrar com muita clareza que hoje ele tem aí 30 mil votos tranquilamente, que são pessoas que são apaixonadas, que com gostam, potencial de transferência, com potencial de transferência. Então, esse grupo político nosso, ele tem essa compreensão e a gente zela por isso. E, ao mesmo tempo, a própria população ela diz nesse processo eleitoral que o caminho que a gestão está caminhando está correto. Precisa ajuste? Claro que precisa de ajuste. Precisamos melhorar, precisamos afinar mais? Claro que precisamos. Mas ela dá esse ponto muito claro para o Zé. Olha, a tua gestão é uma gestão boa, nós iremos avalizar a sua esposa como deputada federal. Iremos votar nela. Então, assim, a população é muito sábia. Não, mas eu estou te entendendo. Então, qualquer um que ele está no momento bom e não seria o único político. Qualquer um que quiser fazer esse debate vai ter que vir muito preparado para pontuar. Tem que ser um candidato... Muito bom, porque não dá para falar sobre... Quem que você acha que seriam esses nomes? Quem que você acha que sai? O Thiago Silva sai candidato a prefeito, por exemplo? Eu, para te falar a verdade, estou doido que são 5. O meu candidato é o Paulo José, que é preparadíssimo para discutir qualquer tema em Rondonópolis. Mas analisando, você acha que sairiam 5, vai sair menos, vai ser uma coisa mais polarizada? Eu acho que vai sair 4 candidatos e Rondonópolis precisa de nomes. Rondonópolis precisa extrair dessas pessoas. Que seria o candidato do grupo do Zé do Pátio, no caso, Sim, Paulo José. Eu acho que o Thiago Silva, se ele não sair candidato, é muito ruim para ele mesmo. Ele precisa se oxigenar, ele precisa se apresentar para a sociedade. Eu acho que o Cláudio Ferreira, até a vaidade, a mosca azul do agronegócio, que já picou ele. É o exponente do grupo político dele. É, né, mas vai ser desmascarado no primeiro debate. Uhum. Porque como é que você vai falar com o servidor público apoiando um governo que chamou o servidor público de parasita? Foi isso que o governo dele falou para o servidor público. Como é que você vai conversar com o servidor público se ele defende que o servidor público precisa perder estabilidade? É isso que ele defende. Está lá, muito claro. Como é que você vai discutir políticas públicas se você tem a coragem de dizer que o político não gera emprego, que a prefeitura não gera emprego?
É o que ele defende. Que quem tem que gerar emprego é a iniciativa privada. Deixa eu te perguntar para você, meu irmão. Onde é que está toda a frente de serviço do Sanear? É o município, meu irmão, gerando emprego na veia. É o município, porque se for um município parasita, que não vai construir creche, não vai gerar emprego mesmo, não. Então ele precisa se requalificar. Ele precisa repensar o modelo dele. Eu tô vendo que você já está até ensaiando o discurso, não, né? eu tô doido para chamar ele para a gente bater um papo. Eu ia dar o livro do Ciro Gomes para ele ler, porque ele está precisando ler. É sério, é um bom menino. O deputado estadual, eu quero ver como é que ele vai dialogar na hora que for fazer a votação dos incentivos fiscais, que tanto faz falta para o Mato Grosso. 5 a 6 bilhões Que está anualmente. fazendo na educação. Nós estamos na 21ª educação. Eu quero ver o que ele vai pontuar. Agora nós vamos saber. Quer conhecer o homem, dê poder a ele. Então, assim, você fazer aqui videozinho e postar é uma coisa. Agora é a realidade. Ser pedra como se diz na política, né? Ser pedra é mais fácil do que então, ser assim, vitrine. Eu né? acredito que tem nomes qualificados para debater Rondonópolis. Adilto Saquete é um nome qualificadíssimo. Eu acho que o Luizão, Marchiane, uma revelação. Mas aqui na ponta, do nosso lado, nós temos um Paulo José que conhece tudo de gestão pública, está preparadíssimo. E que larga, na sua leitura aí, larga com uma certa vantagem sobre os adversários por essa questão do apoio político do Zé. Com certeza, e agrega muito, vai conciliar muito com o nosso Não, time, essa administração político, bombando, a gente fala, não se trata de milagre, é porque é o melhor momento em termos de arrecadação do município. Sim. A economia, para as pessoas pode não estar tão boa, mas para os entes públicos, ela tá melhor do que para a maioria da população. E a Prefeitura de Rondonópolis, especificamente nesse momento, está num momento muito bom. Eu vejo então, acho que é natural que essa administração saia bem, colha dividendos políticos disso e que o candidato da administração largue com uma certa vantagem. Eu vejo que eles vão ter dificuldade de fazer melhor, por não entender de gestão pública. De fazer o contraponto, né? Não vão dar conta de fazer o contraponto, de dizer lá para o cidadão do Alfredo de Castro, o que você vai fazer lá no Alfredo de Castro, meu irmão? O homem está fazendo aqui a escola, a creche, quadra coberta. Qual que é a sua proposta para ganhar o nosso voto? Não, o cara está fazendo 3 creches, meu irmão, para uma população de não, trabalhadores. Você está me entendendo? Então, assim, nós precisamos dar continuidade para consolidar isso. É esse debate que eu vou propor. Tá. Você está entendendo? Ó, o pessoal da técnica está nos alertando aqui. E nós já passou do... Nenzão, foi muito bom. Eu vou te fazer novamente, eu vou te alertar, falar novamente em público aqui. Eu quero promover alguns debates. É uma coisa que a gente ainda não começou aqui, de receber de 2 até mais pessoas aqui, não necessariamente com pontos de vista antagônicos, mas com essa capacidade de dialogar e de apresentar uma visão diferenciada sobre X assuntos. Não tem como você debater se trouxer várias pessoas que dizem a mesma coisa sobre os mesmos assuntos. E você é uma dessa pessoa que tem uma visão diferenciada. Eu quero que você me dê essa oportunidade. Eu preciso. Não, eu me lembro de uma situação recente que eu falei, cara, você é um polemista nato. Aí você comprovou para mim que você é um polemista nato porque você polemizou comigo. Você disse, não, eu não sou polemista. Não sou. Os temas que eu abordo que é. É polemista até na hora que é chamado de polemista. Mas os temas que eu abordo que é. Por exemplo, eu quero voltar aqui para a gente discutir a telemedicina. Rondonópolis precisa avançar nesse tema. Nós precisamos discutir a infraestrutura de internet do município para que a gente possa viabilizar a telemedicina em Rondonópolis, porque nós estamos muito aquém. Mas só que a população não sabe disso, nós precisamos debater isso. Eu quero voltar aqui para a gente discutir uma grande usina fotovoltaica de energia para sustentar o nosso município com posto de saúde e iluminação pública, que hoje é possível a gente discutir isso. Eu quero discutir outro tema importante, que é nós extrairmos energia do lixo. Nós precisamos chamar quem está fazendo a gestão do lixo hoje, em Rondonópolis, que é uma empresa privada, que é um APP, qual é o novo projeto que ele vai apresentar para Rondonópolis do futuro. Nós precisamos chamar essa discussão e eu estou pronto para fazer esse debate. Isso. É isso que eu quero fazer. Você sabe o que eu quero discutir? Mobilidade urbana. Rondonópolis não comporta mais esse monte de carro, esse monte de moto, e vendo o nosso cidadão sendo atropelado, batida todo dia, se nós não fazemos esse enfrentamento. Mas para fazer esse enfrentamento, nós precisamos profissionalizar algumas coisas que demandam recurso. E aí, meu irmão, nós temos que estar lá em Brasília, atento, e a classe política debater aqui. Aí eu quero vir voltar aqui, debater contigo, para que a gente possa dar o porquê que eu gosto de participar da política, o porquê que eu quero um dia ainda vir oferecer meu nome para ser candidato a vereador, para pedir ao cidadão para me dar uma oportunidade para discutir esses temas.
a questão da habitação, o financiamento público da habitação, como é que a gente vai fazer isso? Eu hoje tenho um trabalho feito nessa área e sei como ajudar, e sei que a gente pode propor ao município algum projeto. Nós não podemos continuar do jeito que está, precisamos dar uma satisfação à população. E é por isso que eu gosto de participar e te agradeço muito por você ter me dado a oportunidade. Pode me convidar que o meu nome é pronto. Não, nós vamos chamar assim, e eu acho que quem acompanhou, quem está acompanhando com a gente, está percebendo que a gente tem coisas para debater, sim. A gente tem conteúdo, a gente tem conhecimento, tem história na cidade. Estou falando principalmente de você, que participou de muitas lutas que trouxeram Rondonópolis ao ponto que está hoje. Não chegou pronta a cidade. Não, de jeito nenhum. Quem morou aqui, quem roeu o osso aqui, hoje em dia está beirando o filé mignon, precisa saber que muita gente para trás aí brigou, se dedicou dias e dias, deixou de ir trabalhar, deixou de cuidar da família, para ir com a pastinha debaixo do braço, nos órgãos públicos, nas audiências públicas, na Câmara de Vereadores, pedir melhorias para a população, que hoje em dia, quem chega, vê tudo pronto, bonito, fala, nossa, né, caiu tudo do céu. Você sabe que eu carrego um título aqui na cidade de Rondonópolis, né? Alguns, né, cara? Pois é, eu sou o cara que mais participei de audiências públicas em Rondonópolis. Ah, eu imagino, Nenzão, eu imagino, Então, assim, porque eu já participei de N coisas assim, o Nenzão nunca deixa passar batida a passagem dele, ele chega, ele pede o microfone, ele cumprimenta, ele marca a presença. Certo então, ou errado, eu vou lá fazer meu contraponto, eu vou lá dar minha opinião, às vezes compreendido, às vezes não, mas a minha intuição é fazer com que a nossa cidade tenha uma referência. Isso vem de dentro de você, Sim, isso não é posado. Eu ia até te falar disso, a gente vai conversar mais futuramente sobre isso, mas sim, para a gente começar a encerrar. Cara, uma dificuldade que determinado setor, e pega do centro até lá onde a gente conhece mais no extremo da direita, e coisa, uma das grandes dificuldades que essas pessoas têm é a dificuldade de se reunir lá na ponta, lá no bairro, de discutir as demandas da população com a população. De discutir no sentido de ouvir mesmo. É ali que o bicho pega. É aí que eu acho que é uma Eu tô lá misturado o dia inteiro, a semana inteira com o povão, cara. Eu então, gosto disso. Você tá entendendo? Então, nós temos uma contribuição para dar juntos aqui, Nenzão. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês que nos acompanharam. É sempre um prazer estar trazendo essas informações para você. É esse que é o objetivo do nosso podcast. Estar debatendo problemas da cidade, sempre oferecendo a discussão principalmente. Quem vai solucionar o problema não somos nós que estamos debatendo aqui, mas a gente pode perfeitamente, a partir daqui, dar a ideia para que o cara que vai resolver lá pegue essa informação e transforme isso em política pública. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, principalmente de se inscrever, ativar o sininho das notificações lá no YouTube, para que toda vez que a gente tiver um conteúdo novo aqui, você fique sabendo. Mas muito obrigado, fiquem todos bem e a gente se vê em breve. Obrigado, Denilson.